O Jornal Hoje está começando. A tão esperada abertura da fronteira da faixa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária deve ficar para amanhã ou depois, de acordo com a ONU. Depois de intensos esforços diplomáticos, você acompanhou aqui, ocorreu um acordo ontem para abrir a passagem de Rafah. Só que existem divergências entre o Egito e Israel em relação a alguns pontos. Por exemplo, como rastrear os caminhões para evitar a entrada de armas em território palestino. Vamos ao vivo então entender um pouco mais dessa situação toda, que complica a vida da população civil, com a Bianca Rotier, ao vivo de Genebra, na Suíça. Bianca, e aí, hein? Quando é que abre essa fronteira? A gente espera no fim de semana. Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Genebra, as Nações Unidas descreveram as negociações sobre os detalhes para a entrega da ajuda como intensas, profundas, detalhadas e em estágio avançado. Mas logo de manhã, o porta-voz do escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários já avisou que o comboio não poderia sair hoje. O que, claro, foi um balde de água fria para tanta gente em sofrimento. Mas ele disse esperar que a saída ocorra amanhã ou depois. Eu entrevistei o porta-voz, ele destacou que antes mesmo desse conflito, 2 em cada 3 palestinos em Gaza já dependiam de ajuda para sobreviver e que centenas de caminhões com suprimentos já entravam em Gaza diariamente. O drama é que agora as necessidades naturalmente dispararam. Também aqui em Genebra, a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos voltou a destacar as principais preocupações com esse conflito. Os ataques pesados de forças israelenses em Gaza, lançamentos indiscriminados de foguetes de Gaza contra Israel e a situação de civis sequestrados e detidos por grupos armados palestinos. Lembrando que a tomada de reféns é proibida pelo direito internacional. Mas a porta-voz também disse que o Alto Comissariado está extremamente alarmado com a rápida deterioração da situação na Cisjordânia. Ela citou relatos de que forças de segurança israelenses mataram 69 palestinos, incluindo pelo menos 15 crianças, que ontem mais 14 palestinos teriam sido mortos, a maioria num ataque com drone, e que colonos armados também mataram 6 palestinos. A porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos me disse, numa entrevista, que, além da violência, ela está muito preocupada com a restrição à circulação na Cisjordânia. Trali, ela contou que até mesmo pacientes com câncer estão sendo impedidos de buscar atendimento em hospitais. Uma situação realmente muito complicada. Daí a necessidade cada vez mais urgente também, Bianca, além da abertura de corredor humanitário, de tentar encontrar uma maneira aí de, implementar um cessar-fogo, favorecer um pouco mais as partes, a população civil, que é a mais afetada por tudo isso. Obrigado, viu? Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, visitou hoje pessoalmente essa passagem de Rafah no Egito para pressionar a entrada, portanto, de comida, de água, de combustível, de remédio. As autoridades palestinas afirmaram hoje que o número de mortos no território palestino, desde o começo do conflito em Israel, ultrapassou 4.000. Dezenas de palestinos acompanharam os trabalhos de resgate nos escombros de uma antiga igreja ortodoxa grega na cidade de Gaza. Ela foi atingida durante a noite por um ataque aéreo israelense, de acordo com o Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém e autoridades de saúde palestinas. Autoridades palestinas disseram que 18 palestinos cristãos morreram e que pelo menos 500 muçulmanos e cristãos se abrigavam na igreja. O Patriarcado Ortodoxo grego em Jerusalém chamou o ataque de crime de guerra. Os militares israelenses disseram que uma parte da igreja foi danificada em um bombardeio que tinha como alvo um centro de comando do Hamas. Com a escalada do conflito, os hospitais em Gaza estão chegando ao limite, uma vez que enfrentam uma grave escassez de fornecimentos médicos por causa do rígido bloqueio israelense. O hospital na cidade de Deir al-Balá, no centro de Gaza, foi forçado a montar tendas ao ar livre para acomodar os feridos.
e a maternidade foi transformada em área cirúrgica. Em breve não poderemos tratar aqueles que vêm para cá, disse Ayad Buzar, diretor do hospital. Ele falou também que conciliar o trabalho e a vida pessoal tem sido muito difícil para a equipe. Um médico recebeu os corpos da própria filha e da sua neta enquanto trabalhava na unidade de terapia intensiva. Imagens de satélite mostram caminhões carregados com suprimentos estacionados no Egito, esperando a liberação da passagem de Rafah para entrar na faixa de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que viajou ao Egito, disse que os caminhões precisam entrar o quanto antes e pediu a Israel para conceder acesso irrestrito à ajuda. Guterres fez 2 apelos: um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza e a libertação dos reféns capturados pelo Hamas. Os meus 2 apelos humanitários são essenciais. Durante quase 2 semanas, o povo de Gaza ficou sem qualquer carregamento de combustível, alimentos, água, medicamentos e outros bens essenciais. Os civis em Gaza precisam desesperadamente de serviços e suprimentos. Na fronteira entre Israel e Gaza, tanques israelenses puderam ser vistos nesta sexta-feira. A guerra em solo parece estar próxima. Ontem, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse às suas tropas que em breve veriam o enclave palestino por dentro. Hoje, numa reunião em Tel Aviv, Gallant explicou a estratégia de guerra. Haverá 3 fases principais. Primeiro, destruiremos a organização Hamas. Destruiremos a infraestrutura militar e governamental. A próxima etapa será a estabilização do sistema e depois chegaremos a um ponto em que existe um regime completamente diferente, em que não há ameaça dentro da faixa de Gaza. Isso não levará um dia, nem uma semana e, infelizmente, nem um mês, disse o ministro da Defesa israelense. Hoje, chamas e nuvens de fumaça foram vistas na fronteira entre Israel e o Líbano, subindo em uma área arborizada sob controle das forças de paz das Nações Unidas. Não ficou claro o que causou os incêndios. Um ataque aéreo israelense teve como alvo 3 militantes do Hezbollah perto da fronteira com o Líbano, disseram os militares de Israel. O Hezbollah, aliado do Hamas, disse ter realizado ataques, incluindo um com mísseis teleguiados, contra um veículo do exército israelense na cidade fronteiriça israelense de Metula. Os civis israelenses que vivem perto da fronteira Israel-Líbano estão sendo retirados à medida que as tensões aumentam nas zonas de fronteira. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viaja amanhã para o Cairo, no Egito, para participar da Cúpula Internacional pela Paz no Oriente Médio. O governo de Israel revelou hoje que a maioria dos reféns está viva. 20 deles são menores de idade. A RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, enviou o repórter Rodrigo Lopes para Israel. O Rodrigo visitou um quibutz que foi atacado pelo grupo terrorista Hamas no sábado, dia 7 de outubro. Está fazendo aí quase 2 semanas, né, desse ataque terrorista já. Vamos ao vivo, então, conversar com o Rodrigo. Ele estava em Jerusalém, mas precisou sair às pressas. E eu falo com ele agora aqui. Rodrigo, 1h35 da tarde pelo horário de Brasília, 7h35 da noite por aí. Boa noite, então, e obrigado aqui pela sua presença. Olá, Trali. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Pois é, eu estava em Jerusalém até agora há pouco e fui parado pela polícia. Foi um pouco tenso, porque como já era final de tarde, as ruas vazias, é uma sexta-feira, eu estava sozinho, sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos. Também, já final de tarde, é o início do Shabat dos judeus e há medo de atentados terroristas. Por isso, a minha atitude ali naquele local foi considerada suspeita e os policiais pediram meus documentos, eu me apresentei, me identifiquei e eles pediram então que eu parasse de gravar e saísse.
Nós perdemos o contato com o Rodrigo. Ele estava explicando, né, de uma abordagem que ele sofreu por parte da polícia israelense em Jerusalém. Ele está em Tel Aviv, mas você vai acompanhar com a gente agora uma reportagem que o Rodrigo fez no kibbutz, né, destruído pelos terroristas do Hamas, um dos locais, portanto, aí atacados que o Rodrigo conseguiu visitar. Então vamos acompanhar juntos aqui. Um vilarejo devastado. As marcas da violência estão por todos os lados. Nas paredes, no teto. Vários buracos nas casas feitos com armamento pesado. No telhado, um rombo causado por um foguete. E no que um dia foi uma sala de estar, móveis revirados, destruídos. O kibbutz de Be'eri fica a menos de 2 quilômetros da faixa de Gaza. Esse foi um dos primeiros alvos do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Cerca de 1.100 pessoas moravam aqui e mais de 100 morreram no ataque. Quase 2 semanas depois, é como se o tempo tivesse parado por aqui. A bola e a bicicleta ficaram largadas no quintal de casa. As memórias de dias felizes ainda estão registradas na geladeira, onde antes era a cozinha de uma família. Há marcas de tiros nas paredes. O kibbutz de Be'eri está completamente vazio. Todas as pessoas daqui foram retiradas, levadas para outros lugares depois do massacre, aquelas que sobreviveram. E neste momento está sob controle, ocupado pelas forças de defesa de Israel. Hoje, toda a região é considerada área militar. Só conseguimos chegar até aqui acompanhados pelo exército de Israel, em um ônibus blindado. Soldados e tanques de guerra patrulham a área. Israel diz que ainda podem haver combatentes do Hamas infiltrados na comunidade. Por isso, a atenção é total. Se houver uma invasão terrestre da faixa de Gaza, uma parte importante do efetivo de Israel sairá de Be'eri. Quase 5,5 milhões de crianças vivem em meio ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, de acordo com dados do Unicef, a Agência das Nações Unidas para a Infância. Por trás dos números diários da violência e da destruição estão as histórias de crianças e adolescentes impactados pelo horror da guerra. Hoje, um novo bombardeio em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, deixou mais uma vez a família do brasileiro Hassan Rabi em alerta. Ele chegou em Gaza no mês passado para visitar parentes e não conseguiu mais sair por causa do conflito. Mais um bombardeio. O lado da casa também, de novo. As bombas nem param nem segundo. Nem segundo, gente. As crianças estão chorando, escondido. Ele contou que dá para ver o medo no rosto das duas filhas, uma de 6 e a outra de 3 anos de idade. Quando cai uma bomba aqui, as crianças ficam bem assustadas. As minhas filhas, minha esposa já estão bem destruídas. Então, eu não sei até quando que eu estou vendo na rua uma guerra contra a criança, contra o jovem, que não tem nada a ver com não tem nada a ver com esses grupos. No fim da manhã, Hassan disse que parte dos parentes morreu na cidade onde estavam, ao norte de Gaza. Até o momento, ainda não há previsão para a saída de estrangeiros que estão em Gaza. Entre eles, 26 brasileiros que esperam para cruzar a fronteira com o Egito. Esse vídeo, divulgado hoje pela diplomacia brasileira, mostra, do lado egípcio, carros e caminhões esperando a abertura do corredor humanitário para entrar com as doações em Gaza. O porta-voz do Unicef, a agência da ONU para a Infância, falou sobre a importância da ajuda chegar o quanto antes a Gaza. Segundo dados da agência, são pouco mais de 2 milhões de crianças que vivem na Palestina e 3 milhões em Israel. Segundo especialistas, crianças que passam por situações de medo e angústia de forma repetida e por um longo período vivem o chamado estresse tóxico. Estudos do Unicef mostram que, mesmo antes da guerra, 800 mil crianças já sofriam de ansiedade ou depressão por causa dos conflitos. Quase 3 a cada 4 crianças relataram estar com algum problema de saúde mental
na faixa de Gaza antes desse horror começar. A faixa etária de 0 a 5 anos, que é uma faixa etária essencial para o desenvolvimento da criança, é mais difícil de monitorar, até porque a criança ela é menos comunicativa, ela consegue se expressar com um pouco menos de precisão, digamos, né, com relação às emoções e aos traumas que ela está vendo e assistindo, mas com relação à saúde mental, eu acho que afeta muito ali os maiores de 10, de 12 a 16, 18 anos, quando entram na fase de puberdade, né, da adolescência, que já é um período difícil para a criança. Na rotina das crianças, todas passam por situações de estresse, mas de menor intensidade e momentâneos, como a necessidade de uma internação ou quando mudam de casa, por exemplo. Mas em situações extremas, como a de uma guerra, a sobrecarga emocional libera grandes quantidades de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. E a sensação provocada por eles continua ativa, mesmo quando não há nenhum dano físico. É esse estado constante de alerta que caracteriza o estresse tóxico. A sobrecarga no corpo acelera o coração e prejudica as conexões entre os neurônios. Pesquisas mostram que isso pode atrapalhar o desenvolvimento e o aprendizado das crianças, além de dificultar o relacionamento com outras pessoas e aumentar as chances de doenças como diabetes, depressão e cardiopatias. O Leonardo é carioca, mora em Israel há 17 anos, numa cidade próxima à Cisjordânia. O filho dele, de 7 anos, não quer sair de casa. A gente mora numa cidade que tem muitos parques aqui, e ele tem bicicleta, e eu tô sem trabalhar, então eu virei para ele e falei, vamos descer, e ele o tempo todo tentar, não, mas ele não queria demonstrar que era um medo. Ele falava, eu quero ficar em casa, tô com preguiça, tô cansado, quero ficar em casa brincando, entendeu? Então, essa negação dele de descer, de ir na rua, mostrava claramente que era um medo. Por isso a importância do trabalho da Noor Amawel, psicóloga na Palestina, que tem acompanhado várias famílias, entre elas a dos brasileiros que estão em Gaza. Ela explicou que muitas crianças buscam nos adultos algum tipo de acolhimento quando não entendem o que está acontecendo. Mas em muitos casos, como os pais também estão assustados, eles não conseguem dar esse amparo. E profissionais como ela podem ajudar a reduzir os efeitos do trauma da guerra. Some children may have nightmares, may have insomnia, may have bedwetting. Some even may have anger outbursts. The parents need to make sure that they are paying attention to these different behaviors that are occurring in the child and being able to assess the child as much as they can. Even if the war ended today, they would need to be treated with all of these symptoms that they have experienced. Dureza, né? No começo da tarde, pouco depois do meio-dia, decolou de Tel Aviv mais um avião da FAB trazendo brasileiros de Israel. O avião KC-390 é o 8º a fazer a operação de repatriação de brasileiros. A aeronave decolou de Israel com 69 passageiros, 9 animais de estimação. E a previsão é que esse voo chegue ao Galeão, no Rio de Janeiro, amanhã, por volta de 1h30 da tarde, no horário de Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e também com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vamos ao vivo até os Estados Unidos entender como é que vai ser tudo isso e o que esperar também, especialmente, desses encontros todos, dessas reuniões. Felipe Coalho, muito bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa reunião acontece a portas fechadas, ela estava marcada para começar meia hora atrás, atrasou um pouco, mas eles já estão todos reunidos. Charles Michel e Ursula von der Leyen estão na Casa Branca por questões econômicas. Eles tentam evitar que os Estados Unidos retomem a imposição de tarifas sobre importação de aço e alumínio da União Europeia, que foram impostas pelo então presidente Donald Trump em 2018. Mas a chefe da Comissão Europeia já disse mais cedo que a iminente ofensiva terrestre de Israel em Gaza provavelmente deve dominar as discussões. Ela está preocupada com o risco do que chama de repercussões regionais do conflito. A União Europeia é uma grande parceira militar dos Estados Unidos. O bloco e os americanos têm enviado bastante ajuda para a Ucrânia, mas a expectativa de ajuda financeira e militar para Israel é mais complexa diante da fragilidade dos civis em Gaza.
Ou seja, a conversa na Casa Branca não será fácil. Mas antes de conseguir apoio do outro lado do Atlântico, primeiro, Biden tem que resolver a situação em casa, enfrentar a resistência dos políticos americanos. Por isso, ontem, o presidente fez um raro pronunciamento à nação. Good evening, my fellow Americans. Em quase 3 anos de mandato, foi apenas a segunda vez que Joe Biden usou o Salão Oval para fazer um pronunciamento desse tipo. A escolha do lugar e da forma faz parte da estratégia da Casa Branca de mostrar ao mundo a importância que dá ao conflito e, principalmente, ao apoio a Israel. Joe Biden comparou a guerra na Ucrânia com o conflito no Oriente Médio. Disse que o presidente russo Vladimir Putin e o grupo terrorista Hamas são ameaças diferentes, mas que compartilham uma coisa em comum: o objetivo de aniquilar completamente democracias vizinhas. A reação do governo russo veio hoje de manhã. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a declaração é inaceitável e que trata-se de uma retórica inadequada para chefes de Estado responsáveis. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os conflitos são investimentos para os Estados Unidos, já que nunca aconteceram em solo americano e eles não se importam com os custos que geram para os outros. No discurso de ontem, ao falar de Israel, Joe Biden pediu cuidados com os civis na faixa de Gaza. Disse que não se pode ignorar os palestinos inocentes. Ele também rejeitou todas as formas de ódio e destacou a necessidade de combater o preconceito contra judeus, árabes e o racismo. Mas o foco do discurso foi para cobrar uma ação do Congresso americano. Pediu que a casa aprove um pacote de 106 bilhões de dólares. A ideia é destinar 61 bilhões para a Ucrânia e 14 bilhões para Israel. 10 bilhões devem ser utilizados em ajuda humanitária. O restante do dinheiro seria destinado a Taiwan, que vive sob ameaça da China, e também para reforçar a segurança nas fronteiras americanas. Biden chamou esse pacote de investimento de inteligente. Disse que pagará dividendos para a segurança americana durante gerações. Mas aprovar mais esse pacote de ajuda não vai ser uma tarefa fácil. Isso porque qualquer ajuda para outros países primeiro tem que ser aprovada no Congresso, que tem mostrado resistência em liberar mais dinheiro à Ucrânia depois de quase 2 anos de guerra. E apesar do apoio majoritário do Congresso a Israel, há políticos que defendem um cessar-fogo e não um prolongamento do conflito. Além disso, a Câmara dos Deputados vive hoje um grande impasse. A casa está sem líder há mais de 2 semanas. Hoje houve uma terceira votação para tentar escolher o presidente da casa, mas mais uma vez não deu resultado. E até eleger um novo presidente, as atividades ficam suspensas, incluindo a aprovação de qualquer ajuda externa. Trali. Valeu, Felipe. Muito obrigado aqui pelas suas informações. Incrível, né? Guerra da Ucrânia completando quase 2 anos já. E agora estoura esse conflito aí no Oriente Médio. O presidente Lula participou hoje por videoconferência de uma cerimônia em celebração aos 20 anos do Bolsa Família. É a primeira agenda pública do presidente depois das cirurgias que ele fez no mês passado, no quadril e também nas pálpebras. Na transmissão ao vivo, Lula falou da morte de inocentes no conflito e fez um apelo pela paz no Oriente Médio. O presidente associou o Hamas ao ato terrorista cometido contra Israel e classificou a reação israelense como insana. Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade. Não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, paz.
Neste fim de semana tem eleição para presidente na Argentina. O país passa por uma grave crise econômica e quem aparece nas frentes das pesquisas é um candidato de ultradireita. Os argentinos vão às urnas no próximo domingo num clima de desencanto com a política e com a economia. A inflação já chega a 140% ao ano e devora os salários. Pior do que estamos é impossível, diz a advogada Maria, que cita a disparada da inflação e a insegurança pública como os dois temas mais importantes nessa campanha encerrada oficialmente ontem. A saúde e outros serviços públicos estão entrando em colapso. Nenhum dos candidatos nos representa, diz Suzana, que está há 6 meses sem receber insulina do programa social do governo. As pesquisas mostram que 3 candidatos têm chances de chegar ao segundo turno. Javier Milei, economista de ultradireita, é o favorito. Promete, entre outras coisas, acabar com o Banco Central, eliminar programas sociais, proibir o aborto e dolarizar a economia. Ele também já disse que não vai negociar com a China, maior parceiro comercial da Argentina, nem com o governo do presidente Lula. Os outros 2 candidatos representam os partidos que estiveram no poder nos últimos 15 anos. Patrícia Bullrich é do PRO, partido do ex-presidente Maurício Macri, que governou a Argentina quando a crise econômica se agravou e o endividamento do país aumentou. Bullrich agora fala em mudar radicalmente a economia. Já o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, prometeu ontem fazer um governo totalmente diferente do atual presidente Alberto Fernandes, que de tão impopular desistiu da reeleição. Um dos maiores desafios do kirchnerista Sérgio Massa é evitar que o peso continue se desvalorizando. Nas casas de câmbio paralelo, a moeda argentina perdeu cerca de 30% do valor em relação ao dólar nas últimas semanas. Para vencer a eleição no primeiro turno aqui na Argentina, o candidato precisa alcançar 45% dos votos, ou 40%, desde que tenha uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado. Analistas dizem que é muito difícil prever o resultado. Por isso, o cenário eleitoral também é de total incerteza. Uma das polêmicas do fim da campanha foi este aviso colocado ontem por sindicatos simpatizantes do governo nos painéis eletrônicos das estações de trem. A passagem, que hoje custa o equivalente a 30 centavos de real, ficaria 20 vezes mais cara se a oposição vencer e eliminar os subsídios, como vem prometendo fazer. O Alejandro, que trabalha na compra e venda de gado, critica o tom agressivo da campanha. Não é um Boca e River, diz ele. O que está em jogo é o futuro da Argentina. Aqui no Brasil, 2 servidores da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foram presos hoje numa operação da Polícia Federal que investiga o rastreamento ilegal de celulares de autoridades, portanto, sem autorização da Justiça. Esse monitoramento clandestino ilegal foi feito pela ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 4 estados: São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás. 2 servidores da ABIN foram presos. De acordo com a investigação, Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izik, que enfrentavam um processo que poderia levar à demissão deles, tentaram coagir a direção da agência, ameaçando divulgar o uso indevido do programa de monitoramento. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e é um desdobramento do inquérito das fake news. A Procuradoria-Geral da República foi consultada e deu parecer favorável. Com essa operação, a PF quer reunir mais provas do uso indevido por servidores da ABIN de um programa espião que monitorava a localização de celulares sem autorização da Justiça. Esse programa foi comprado por R$5 milhões com recursos públicos e sem licitação de uma empresa israelense em 2018, ainda no governo de Michel Temer. De acordo com as investigações, servidores da ABIN usaram esse sistema durante o governo Bolsonaro para invadir sistematicamente a rede de telefonia brasileira e monitorar a localização de pessoas.
Investigadores afirmam que o sistema foi usado inclusive durante o período eleitoral do ano passado. Há suspeitas de que foram monitorados ilegalmente servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes e integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal ainda está apurando a lista completa de pessoas que podem ter sido monitoradas. Os investigadores já descobriram que foram feitos 33 mil acessos de localização telefônica, mas a maioria foi apagada dos computadores. Até agora, a PF já conseguiu recuperar e identificar 1.800 acessos ilegais. A PF também apura indícios de desvio de finalidade da ABIN e de uso político desse programa de monitoramento. Por isso, 5 diretores da ABIN estão entre os alvos de hoje e foram afastados dos cargos. Na casa de um deles, Paulo Maurício Fortunato, secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a Polícia Federal apreendeu $170 mil em dinheiro vivo. Outro alvo da operação é Caio César dos Santos Cruz, filho do general da reserva e ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Santos Cruz. Caio dos Santos Cruz é apontado pelos investigadores como representante da empresa que vendeu o programa para a ABIN. O sistema também foi usado durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, quando a agência era presidida pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, para saber a localização de alguém, bastava digitar o número do celular no programa e a informação aparecia no mapa. Era possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado lugar. A Polícia Federal está ouvindo 20 investigados em depoimentos simultâneos. O objetivo é apurar quem foram os demais monitorados e a participação de outros servidores, inclusive da PF, que estavam cedidos para a ABIN. Eles podem responder na justiça pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemáticas sem autorização judicial. Esquema completo de espionagem clandestina, né? Em nota, a ABIN afirmou que em março deste ano abriu uma sindicância para investigar isso tudo e que as informações apuradas estão sendo repassadas para os órgãos responsáveis, como a Polícia Federal e também o Supremo Tribunal Federal. A ABIN informou também que vem colaborando desde o começo da apuração e que não usa mais essa ferramenta desde maio de 2021. Nós não conseguimos contato com os citados na reportagem. Pelo que eu apurei com fontes, os investigadores têm indícios de que o sistema ilegal de rastreamento foi amplamente usado durante o período eleitoral do ano passado. O PF identificou que está classificando até mesmo de um cerco eletrônico ao STF. Agentes da ABIN são suspeitos de monitorar o sinal do celular de muitas pessoas que entravam e saíam do Supremo. O Exército nomeou o novo diretor do Arsenal de Guerra, de onde foram furtadas 21 metralhadoras na Grande São Paulo. O novo comandante do Arsenal de Guerra de São Paulo, que fica em Barueri, na região metropolitana da capital paulista, é o coronel Mário Vitor Vargas Júnior. Ele comandou o 28º Batalhão Logístico em Dourados, em Mato Grosso do Sul, de 2020 a 2021. Atualmente servia na Diretoria de Material, em Brasília. Vargas Júnior substitui o tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que foi exonerado ontem por causa do furto de 21 metralhadoras de dentro do arsenal que ele comandava. Ontem, o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, o general de brigada Maurício Vieira Gama, confirmou a participação de militares e civis no furto das armas e disse que já existem suspeitos, mas não quis revelar os nomes nem quantos são. Falou apenas que todos vão ser investigados e punidos pela Justiça Militar. Agora, isso não exclui, em a qualquer momento, no transcurso da investigação, nós decretarmos aí, autorizado pela Justiça Militar, realizar prisão preventiva de militares ali suspeitos. O Exército declarou ainda que o inquérito policial militar corre em sigilo para não atrapalhar o curso das investigações. Afirmou que é possível que o extravio tenha ocorrido entre 5 e 8 de setembro. O general disse que o lacre que reforçava a segurança da porta do depósito onde estavam as armas furtadas tinha sido trocado pela última vez no dia 6 de setembro. O desaparecimento das armas foi descoberto no dia 10 de outubro, 34 dias depois.
Das 21 metralhadoras furtadas, 8 foram localizadas ontem pela Polícia Civil do Rio em uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, elas foram compradas por traficantes da maior facção criminosa do estado do Rio, que já teriam sido identificados. Os policiais e a inteligência do Exército buscam saber agora se o restante do armamento furtado também está no Rio de Janeiro. Dos 480 militares que prestam serviço aqui no Arsenal de Guerra, o Exército ainda mantém 160 de sobreaviso. Eles não podem sair da unidade e estão com celulares confiscados. O Comando Militar do Sudeste diz que muitos deles ainda vão ser ouvidos nas investigações. A visita de parentes está liberada na porta do quartel. Pai de um soldado que continua sem poder sair, Sidney vem a cada 2 dias e torce pela liberação dos militares. Porque tem que trazer roupa, né? Roupa para ele. É mais roupa, porque a alimentação eles têm aí dentro. E dar uma palavra, conversar um pouquinho, porque, queira ou não queira, eles ficam meio chateados, né? Eles ficam meio... com a situação eles ficam meio para baixo, né? O Exército afirmou que a exoneração de Rivelino Batista do comando desse arsenal, de onde as armas foram furtadas, foi uma decisão administrativa e que ele vai continuar exercendo funções em outra unidade militar. Fontes das Forças Armadas me disseram que em breve vão começar a rever todo o sistema de segurança desse arsenal de armas, desse quartel, portanto, aí, que funciona como uma espécie de cofre do armamento do Exército no estado de São Paulo. Então, vai haver, portanto, aí, um novo esquema de segurança por parte do próprio Exército para evitar, para prevenir que novos problemas como esse furto, ocorram. No Rio, a Polícia Federal fez uma nova operação para investigar policiais civis. E a exemplo da ação da PF de ontem, mais uma vez por suspeita de tráfico de drogas. As investigações apontam que 4 agentes da Polícia Civil do Rio, incluindo um delegado, são suspeitos de desviar 280 quilos de uma carga de meia tonelada de cocaína. Policiais federais saíram essa manhã para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Os agentes foram até a zona oeste da cidade e fizeram buscas na delegacia de Realengo e nessa mansão em Vargem Grande, onde encontraram mais de R$43 mil em espécie. A PF também foi cumprir mandados em Araruama, na região dos Lagos. A investigação da Polícia Federal afirma que o delegado titular, Renato dos Santos Mariano, e outros 3 policiais civis desviaram parte de uma apreensão de cocaína. A operação de hoje é um desdobramento de uma investigação da Polícia Federal que estava monitorando uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Em 2020, os policiais federais rastreavam uma carga de 500 quilos de cocaína que seria exportada no Porto do Rio. Mas antes da droga chegar até o porto, uma equipe da Polícia Civil parou o caminhão que levava a cocaína em uma das saídas da comunidade da Maré, na zona norte da cidade. E prendeu em flagrante o motorista que transportava as 17 malas da droga. Mas, para surpresa da PF, os policiais civis apresentaram apenas 7 malas contendo 220 quilos de cocaína. Para os investigadores, eles teriam ficado com outras 10 malas com um total de 280 quilos da droga. Na época da apreensão, o delegado deu uma entrevista e fez questão de enfatizar a quantidade de malas encontradas no caminhão. E quando da abertura do container, para nossa surpresa, havia no seu interior somente 7 bolsas, que dentro das quais 203 tabletes de cocaína pura. Os policiais investigados trabalhavam na época na delegacia do Engenho Novo, na Zona Norte. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou que os policiais civis investigados sejam afastados dos cargos e vão precisar cumprir medidas cautelares, como a proibição de sair do país e o uso de tornozeleira eletrônica. A ação de hoje acontece um dia depois de a Polícia Federal prender 4 policiais civis suspeitos de traficar 16 toneladas de maconha para a principal facção criminosa que atua no estado do Rio. A PF diz que a delegacia inteira onde os policiais presos trabalhavam é investigada também por suspeita de vender 29 fuzis apreendidos para traficantes.
Corregedoria Geral de Polícia Civil diz que apoiou essas duas ações da PF e que está abrindo procedimentos internos disciplinares. Polícia Civil afirmou que repudia qualquer tipo de desvio de conduta e também de atividade ilícita e que reitera o seu compromisso no combate à criminalidade. Nós tentamos contato com o delegado Renato dos Santos Mariano, até agora não tivemos nenhum retorno aqui para você. Ainda hoje no JH, criminosos executam um juiz no meio da rua, na região metropolitana do Recife. A seguir também o drama das famílias impedidas de voltarem para casa por causa dos alagamentos no Paraná. E no Amazonas, a seca revela gravuras históricas que ficavam no fundo dos rios. A gente volta já com os detalhes e tem muito mais aqui para você também. São quase 2h10 agora pelo horário de Brasília. Muito obrigado sempre pela sua companhia aqui no JH. A Petrobras anunciou mudanças nos preços dos combustíveis nas refinarias a partir de amanhã. Gasolina vai ter redução de 4,09%. O preço médio para as distribuidoras passa para R$ 2,81, 12 centavos a menos. Já o diesel vai sofrer um reajuste de 6,57%. O litro passa a custar em média R$ 4,05, 25 centavos a mais. De acordo com a Petrobras, os reajustes refletem os momentos distintos dos dois combustíveis. Enquanto o valor do diesel vem subindo no mercado internacional, o preço da gasolina está caindo. Vale lembrar que o preço para você, para o consumidor, nos postos não é tabelado. Então tem que pesquisar preço e pesquisar qualidade também do combustível. Um incêndio num canavial em Goiás provocou a morte de 5 trabalhadores rurais. O fogo atingiu uma área de 400 hectares de um canavial, equivalentes a quase 400 campos de futebol, entre os municípios de Paranaiguara e São Simão, no sudoeste do estado. Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 3 da tarde de ontem e rapidamente se espalhou por causa dos ventos fortes e da alta temperatura no momento, em torno dos 34 graus. As chamas rapidamente devastaram todo o canavial e acabaram cercando os trabalhadores que faziam o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. 4 deles morreram no local e um a caminho do hospital. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Quirinópolis, que fica a 80 quilômetros do local da tragédia. Entre os mortos está o Joséilton Francisco Luiz, de 45 anos. Ele era motorista de caminhão, fazia o transporte da cana. 2, 3 dias atrás o caminhão fundiu, ele foi lá, gastou, pôs o caminhão para trabalhar, retornou, no dia que ele retornou aconteceu o fato. Infelizmente ele perdeu a vida, pai de 6 filhos, esposa, tudo, deixou tudo para trás. Em nota, a Aguapi Agroenergia, dona da usina que produz açúcar e álcool, disse que lamenta a morte de seus colaboradores e que está prestando todo o atendimento às famílias das vítimas. A empresa disponibilizou 4 caminhões-pipa na tentativa de controlar as chamas, mas as máquinas foram consumidas pelo fogo. Tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras que estavam na lavoura também foram destruídos. Uma perícia vai identificar as causas do incêndio. Ver se as circunstâncias se deram por causas naturais, se foi um incêndio criminoso e todas as outras informações necessárias a fim de um esclarecimento. De qualquer forma, seja o que for, é tudo muito triste aí pelo que você viu nas imagens. Na Bahia, o governo suspendeu temporariamente as autorizações para as queimadas controladas em propriedades rurais. A região oeste da Bahia vem sofrendo há dias com os incêndios florestais. As chamas se espalham com facilidade na vegetação seca, levadas pelo vento. Em Formosa do Rio Preto, o fogo começou numa serra e acabou atingindo pastagens. Em todo o estado, mais de 250 bombeiros, além de brigadistas voluntários, lutam contra as queimadas neste momento e contam com a ajuda de 8 aviões. Nos últimos dias, as equipes conseguiram controlar o fogo em uma parte da Serra do Candombá, no Vale do Capão, uma das regiões mais visitadas da Chapada Diamantina.
O monitoramento via satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou 2.345 focos de incêndios do início de outubro até agora na Bahia. No ano passado, nesse mesmo período, eram mais de 3.200. Nós somos ainda muito novos na prevenção. O Corpo Bombeiro, nesse ano, já deu curso para 50 brigadas. Por sinal, essas brigadas ajudam muito o Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio florestal. Eles são parceiros do Corpo de Bombeiros e colaboram demais com o Corpo de Bombeiros. Para diminuir o risco de incêndios florestais, o governo da Bahia suspendeu temporariamente as autorizações para queimadas controladas em propriedades rurais. É um procedimento usado, por exemplo, na formação de pastagens. A medida vale para produtores rurais de 162 municípios, nas regiões que mais sofrem com os incêndios nessa época. As queimadas controladas vão ficar suspensas até o fim de novembro. Apesar do número de focos estar menor do que no ano passado, essas queimadas ainda são um risco. Mesmo as queimadas controladas, em períodos que tem mais seco, a possibilidade de, com ventos mais intensos, de que aquela queimada saia do controle e atinja propriedades vizinhas que não estão autorizadas e expanda o fogo. Então essa é uma atitude de precaução. Em algumas situações, o fogo se aproxima de áreas urbanas. Foi o que aconteceu em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Até o incêndio ser controlado, os moradores deste condomínio sofreram com a fumaça. O que a gente mais escuta é gente reclamando de tosse, pessoas reclamando de sintomas devido à fumaça que nunca tinha tido antes, como crises alérgicas, transtornos no funcionamento da casa, a casa que nunca consegue se manter limpa porque está sempre cheia de foligem, roupa que está constantemente com cheiro de fumaça. Dureza, hein? Com a seca no Amazonas, sítios arqueológicos que ficavam no fundo de alguns rios estão à mostra. O rio seca, a paisagem muda. A vegetação fica evidente. Surgem praias, bancos de areia e rochas. A pedra que ficava debaixo d'água, na região do encontro dos rios Negro e Solimões, apareceu. Esse local ele tem um conjunto de sítios arqueológicos de 4 sítios registrados. Esse sítio aqui eles têm uma característica bem singular, porque a gente tem os amoladores polidores, né? Que é os locais que tem marca de onde eles confeccionavam as ferramentas do dia a dia. A história desses povos tem uma importância ainda maior, registrada também no sítio Ponta das Lajes. As gravuras que nós vamos encontrar agora foram descobertas na última maior estiagem registrada do Rio Negro, que foi no ano de 2010. Mas para a gente ver, a gente vai precisar descer aqui entre essas pedras até uma pequena caverna aqui embaixo. As artes foram feitas realmente num local bem complicado de chegar. Só dá para ter acesso quando o rio está muito seco, como agora. Essa gravura aqui, por exemplo, foi descoberta em 2010, ano em que o Rio Negro registrou a última maior seca da história. Ela tem um formato quadrado, mas essas outras aqui já são mais arredondadas, tem 2 rostos aqui. Segundo os estudiosos, as gravuras são do mesmo período, de cerca de 2.000 anos atrás. Depois de 13 anos submersas, elas reapareceram. Aqui, segundo o arqueólogo do Instituto do Patrimônio Histórico do Amazonas, é o retrato de uma família feliz. A cada grande seca, os especialistas visitam o local para avaliar as condições das gravuras. Esses registros eles podem estar associados a esse período de estiagens já bastante antigos. Ele permite que a gente conheça a história do local a partir de uma história de longa duração, né, de um longo período de ocupação. Com a diminuição do nível das águas, a área também é visitada por muitos manauaras. Fazendo limpeza, limpando as pedras para tirar toda a sujeira. É bom, toda a história da gente. No Paraná, a Defesa Civil começou a avaliar os imóveis afetados pelas enchentes. Desde que a estrutura da casa onde mora cedeu, a Maria Aparecida está com a família neste abrigo. O espaço está montado em uma escola na cidade de São Mateus do Sul. Muitas casas pegaram água, né? E quando a água sair, você pode ir lá e limpar. A nossa já não sabemos o que podemos fazer. Nós não conseguimos voltar e limpar ela e voltar a morar.
850 pessoas ainda estão fora de casa. 260 famílias estão isoladas na área rural da cidade. Nos últimos 2 dias, o nível do Rio Iguaçu começou a baixar em algumas cidades. Onde só se chegava de barco, já é possível fazer o caminho andando. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil começaram hoje a avaliar os imóveis afetados pela enchente. Muitos deles apresentam problemas nas estruturas, o que impede que as famílias voltem para as casas agora. Nós estava querendo voltar, mas não tem como, né? Não pode voltar por questão estrutural das casas e também no risco de contaminação pela água. Na cidade de União da Vitória, o nível do rio está 4 vezes acima do normal. Em Porto Amazonas, ainda há água nas ruas e tem gente que não consegue voltar para as regiões onde mora. O Rubens contou que perdeu todos os móveis e a estrutura da casa está danificada. Você sofre para você estar adquirindo as coisas, né? Daí você vê ali poucos minutos ali e embora tudo sem poder fazer nada, né? Não tinha o que fazer. Né? Não tem como nem explicar, né? É bem complicado. Né? Você vê, né, o olho cheio de lágrima ali, né, a dor, né, a dor. Por isso que eu sempre falo aqui, as autoridades têm que ajudar a população, têm que prestar toda a assistência necessária. Muita gente não tem nem como voltar para casa mais sem ajuda. Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde para vocês também. Jaque, conta aqui pra gente, por favor, se tem previsão de chuva para essas cidades do Paraná. Trali, tem sim, mas essa chuva não deve ser volumosa e vai ser bem menos intensa. De qualquer forma, onde já choveu muito, qualquer quantidade preocupa. Tem alerta de chuva forte no centro-oeste do Paraná, em grande parte de Santa Catarina e no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre não chove hoje e faz 23 graus. Agora, em Florianópolis, em Curitiba, pode chover sim, mas, claro, volumes bem mais baixos do que os registrados nos dias anteriores, máximas de 21 e 19 graus. E por isso mesmo, por causa da chuva dos outros dias, o alerta de risco ainda é alto, né, para alagamento, segundo o CEMADEM, onde está laranja. Então, muito cuidado. E onde mais chove hoje no nosso Brasilzão? É tão grande no litoral nordestino, por exemplo, Trali. É o caso de Aracaju. Mas é aquela chuva, gente, bem passageira. Dá até para ver nessa imagem, Trali. Esse sol lindo aí, máxima de 29 graus. Inveja boa. E essa chuva que vai e volta, vale para quase todo o litoral nordestino do Maranhão e vai contornando até Sergipe. Chove também no norte do Amapá, do Pará até um pedacinho de Rondônia, Mato Grosso do Sul, em quase todo o sudeste, chuva fraca em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, pancadas mais fortes em Minas Gerais. Na área em amarelo, o tempo fica firme. E principalmente na região central do país, onde a umidade do ar deve cair bastante. Na área em laranja, índice pode ficar abaixo dos 20%. Em Cuiabá, a previsão é que fique ali, olha, em 12%, quase estado de emergência, com máxima, gente, de 44 graus. E ontem já foi registrada a maior temperatura desde 1911, com 44,2. Quente, né? Em Palmas, faz 39 graus, 38 em Teresina, Porto Velho 37, 35 em Manaus, 33 em Fortaleza. Capitais com temperaturas abaixo dos 30, já falei algumas, né? Mas Recife com 29, 25 no Rio de Janeiro, que é a mesma de Vitória, e 22 em São Paulo, além da região sul. Ó, fim de semana batendo na porta. Abrindo já, ó, toma a chave aí, abre aí. E aí, conta. Conta, por favor. Não teremos alerta de temporais, o que já é um alívio e com previsão de muito calor em algumas regiões. Destaque para cada uma delas. No sul, a chuva diminui. Sudeste, a temperatura volta a subir. No centro-oeste, muito calor, pancada bem isolada. No nordeste, a mesma condição, com umidade muito baixa. E no norte, aquela pancada bem pontual, tá? Chove também em Manaus, mas olha, pouco amanhã, com 36. Cuiabá, 44. Salvador, 32. São Paulo, 24. E Rio de Janeiro, com 26. Em Porto Alegre, vai esquentar um pouco mais amanhã. Máxima de 26. E não vai chover, tá? Só que na semana que vem, uma nova frente fria deve trazer mais temporais a partir de quarta-feira em toda a região sul. A gente vai ficar ligado, mas por enquanto, com a previsão completa, aproveitem o fim de semana e se cuidem. Bom fim de semana. Você também, Trali. Obrigado. Até segunda. Boa tarde. Obrigada. E até segunda. Valeu, Jaque.
A seguir aqui, olha isso. Um juiz é executado dentro do carro na região metropolitana do Recife. O golpe também do falso encontro faz mais uma vítima em São Paulo. 2h mais 27 minutos agora pelo horário de Brasília. Jornal Hoje, sempre ao vivo aqui com você. A polícia de Pernambuco investiga o assassinato de um juiz na região metropolitana. De acordo com a polícia, ele voltava para casa depois de praticar atividade física quando foi assassinado ontem à noite. Hoje pela manhã, policiais voltaram ao local onde o juiz foi assassinado. Os agentes tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que ficam na rua e que podem ajudar na identificação dos criminosos. Segundo a polícia, ontem à noite, eles perseguiram o juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que acabou batendo o carro em um muro. Na sequência, os bandidos atiraram e depois fugiram. O crime foi a cerca de 500 metros da casa do juiz, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a polícia, o juiz levou um tiro na cabeça e 3 homens, usando máscaras, desceram de um carro para verificar se ele tinha morrido. O delegado, responsável pelo caso, falou com os jornalistas e afirmou que ainda é cedo para saber o que motivou o crime. Nesse primeiro momento, é prematuro que a gente feche qualquer tipo de hipótese, sendo que nenhuma hipótese será descartada. Nós iremos investigar, todas as linhas de investigação nesse momento serão providenciadas pela nossa delegacia. Peritos já analisaram o carro do juiz, que depois foi levado para um depósito da Polícia Civil. Paulo Torres Pereira da Silva tinha 69 anos e era juiz da 21ª Vara Civil do Recife. Há 34 anos, ele se dedicava à magistratura e já atuou como desembargador substituto. Ele deixou a mulher e 3 filhos. O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco cobrou punição. Todos estão preocupados, todos estão querendo desvendar, esclarecer, prender e punir para dar uma satisfação à família, aos colegas magistrados e servidores do tribunal e à sociedade como um todo. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Conselho Nacional de Justiça vai acompanhar os desdobramentos das investigações para garantir que a justiça seja feita e prestou solidariedade à família e aos amigos. Nossos sentimentos também para a família, para os amigos, do juiz assassinado. Em São Paulo, um empresário foi baleado depois de marcar um encontro por aplicativo. Mais uma vítima do golpe do falso encontro. Balearam aqui, ó. Toda a ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança. O empresário estacionou o carro nesta rua, na zona norte de São Paulo. Um dos criminosos passou e olhou para o veículo. Em seguida, o empresário saiu com o carro, mas voltou logo depois andando. Nesse momento, os 2 bandidos se aproximaram. O empresário percebeu que seria assaltado e correu. O bandido atirou e acertou as costas da vítima. Para a polícia, o empresário disse que tinha marcado um encontro por um aplicativo de relacionamento e que no momento da tentativa de assalto, ele estava aguardando a mulher. Na madrugada, o empresário passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. Segundo a polícia, os 2 assaltantes ainda não foram presos. A mãe do empresário disse que o filho sempre marcava encontros através de aplicativos de relacionamento. Falava sempre para ele, sempre, para com isso daí, eu creio muito em Deus, tenho muita fé em Deus, que vai tudo certo. Desde o começo do ano, 40 pessoas foram vítimas de sequestro ou de extorsão com restrição de liberdade em São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a polícia esclareceu 38 casos e prendeu 132 pessoas. A gente reforçou a investigação tecnológica e, através da investigação tecnológica, a gente chega nos líderes dessas organizações criminosas. Uma atuação íntegra com a Polícia Militar, então nós temos reuniões com a Polícia Militar no Centro Integrado de Comando e Controle e também reuniões com os representantes dos bancos que, de alguma forma, também estão nessa luta contra esse fenômeno criminal. No Globo Repórter de hoje, os 2 lados da vaidade, os riscos para quem não tem limites na busca pelo corpo perfeito e os brasileiros que ganham dinheiro no mundo da beleza. No mercado que movimenta bilhões, ele é rei.
Vamos conhecer o homem que faz unhas e encanta a mulherada pelo Brasil afora. Acordo, olho no espelho, nossa, como eu sou lindo, Deus me fez lindo. Numa das maiores favelas de São Paulo, um curso onde mulheres negras aprendem a tratar os cabelos e a autoestima. Repensando isso para não passar às novas gerações esse tipo de conflito, né? Como as redes sociais pioraram a relação das pessoas com a própria imagem. Será que vão gostar de mim? Na busca por um corpo perfeito, o perigo dos anabolizantes e dos procedimentos em clínicas clandestinas. E a história de uma modelo nada convencional. Como podemos aprender a aceitar as nossas imperfeições? É hoje no Globo Repórter. Uma última notícia importante em relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Agora há pouco, um porta-voz do Hamas disse que 2 reféns foram libertadas. 2 emissoras de TV israelenses e o jornal Haaretz confirmaram a informação. Volto ao vivo então a Nova York com o nosso correspondente Felipe Coalho. Felipe, onde é que estão essas reféns? Bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Tralli. Olha, a informação foi divulgada pelo próprio grupo terrorista. O Hamas afirma que libertou uma mãe e sua filha, ambas americanas, por razões humanitárias. O comunicado diz ainda que a decisão é, abre aspas, para provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas por Joe Biden e seu governo fascista são falsas e infundadas. Fecha aspas. O grupo terrorista afirma que essa é uma resposta aos esforços de mediação do Catar. O país tem laços estreitos com o Hamas. Frequentemente, o Catar atua como intermediário em situações de reféns em todo o Oriente Médio e tem atuado agora novamente. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, as 2 americanas estão com a Cruz Vermelha e estão sendo levadas para o sul de Gaza, mas não está claro para onde. A mãe não está bem de saúde. Existe uma comoção em Israel e em outros países pela libertação de todas as pessoas sequestradas. Pelo menos 200 pessoas foram feitas reféns pelo Hamas no ataque ao território israelense no dia 7 de outubro. Segundo o Departamento de Estado americano, 11 americanos estavam desaparecidos e poderiam estar nessa lista. Tralli. Obrigado, Felipe. Boa tarde mais uma vez. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. E vamos assim encerrando aqui o Jornal Hoje.